Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero pedir a ajuda de quem está chegando aqui pela primeira vez. Se puder, se inscreva no canal, ative aí as notificações. Gostou do vídeo? Deixa o like, mas só se gostou. Se não gostou, deixa o dislike, porque isso também faz parte. Se puder comentar alguma coisa aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com outro amigo, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho chegue em outras pessoas que também, assim como eu, queiram um Brasil melhor. Meus amigos, então eu vou falar aqui hoje sobre a pesquisa que foi divulgada. Ela foi feita pelo Instituto IPESP. Esse eu acho que ele é mais confiável. E vamos tratar aqui então não só do cenário de primeiro e segundo turno, como outros números importantíssimos para a gente compreender o que pode acontecer em 2022. E o levantamento foi feito então com 1.000 pessoas entre os dias 22 e 24 de novembro. Tem uma margem de erro de 3,2 para mais ou para menos. Bom, vamos lá então para o primeiro dado aqui que eu achei bastante interessante. Sobre o interesse das pessoas, pelo menos dos entrevistados, sobre a eleição presidencial. 47% disseram estar muito interessados. Esse número em setembro, 2 meses atrás, era de 54. Então nós tivemos uma queda de 7 pontos nesse grupo que está muito interessado por eleições. 15% tem algum interesse, 19% pouco interesse e 18% não tem interesse. Ou seja, menos da metade do eleitorado está muito interessado com eleições. Expectativa da decisão do voto, ou seja, quando é que você vai decidir? 44% disseram já terem decidido o voto. O que não quer dizer que esse grupo não possa mudar o voto. É claro, ele decidiu agora, mas sabe-se lá, por algum motivo ele pode mudar. 5% disse que vai decidir antes do início da campanha. 11% quando começar a haver propaganda na TV. 6% dias antes da eleição. 17% após os últimos debates. 11%, vejam isso, no dia da eleição. E 6% não responderam, não souberam responder. Eu separei aqui, 34% é na reta final mesmo ali. Votação espontânea, quando não é apresentada a lista com nomes dos candidatos. Lula lidera com 32%, Bolsonaro 22%, Ciro aparece com 3%, Moro com 3%, Dória 1%. 38%, nenhum branco, nulo, não sabe ou não respondeu. Aqui está até mais baixo do que outros institutos, o que demonstra também que tem muita gente que, quando não coloca nome, simplesmente não sabe em quem votar, o que também mostra que esse cenário pode mudar bastante. Na pesquisa estimulada, ou seja, quando você apresenta o nome dos candidatos, nós temos aqui 2 cenários. Fica difícil comparar, em especial o primeiro, porque o primeiro cenário, em outubro, não tinha o nome de Sérgio Moro, então não vou trazer o comparativo. Aqui nós temos, então, Lula liderando com 42% dos votos, Bolsonaro com 25%, Sérgio Moro com 11%, Ciro Gomes 9%. Aqui é um empate técnico porque a margem de erro é de 3,2 pontos para mais ou para menos. João Dória aparece em quinto, agora que bem distante, com 2 pontos. Mandetta com 1, Pacheco 1, Felipe Dávila, que é do Partido Novo, também com 1 ponto. Na estimulada cenário 2, teve mudanças importantes, mas como o Sérgio Moro estava mês passado e continua agora, dá para a gente comparar, mesmo com essas diferenças que são. No primeiro cenário nós tivemos Dória pelo PSDB, aqui nós temos Eduardo Leite. E mês passado nós tivemos a presença de Datena, Simone Tebet e Alessandro Vieira, nomes estes que não aparecem aqui. E Felipe Dávila, que não estava mês passado, agora passou a aparecer aqui. Lula lidera com 42, ele tinha 41. Bolsonaro está com 24, ele tinha 25. Sérgio Moro está aqui com 11, ele tinha 8 mês passado nesse cenário. Ciro Gomes aparece aqui com 9, novamente empatado com Sérgio Moro, dentro dessa margem de erro, e ele manteve os 9 que ele tinha mês passado. Ou seja, Ciro, mesmo com a entrada de Moro, não caiu. Eduardo Leite está aqui com 2, ele tinha 3. Mandetta também tinha 3 e agora também tem 2. Pacheco manteve 1% que ele tinha e Felipe Dávila aparece aqui com 1 ponto. No segundo turno nós temos Lula derrotando todos os adversários. Contra Bolsonaro ficaria 52-32. Lula venceria Moro 51-34. Contra João Dória, o ex-presidente marcaria 51 contra 27. E Lula contra Eduardo Leite 52-29. Ciro derrotaria Bolsonaro 44-33. Dória também derrotaria Bolsonaro 42-35 e Eduardo Leite e Bolsonaro empatariam nesse retrato do momento. 35 para cada um empate aqui cravado. E eu deixei por último aqui Lula contra Ciro. O ex-presidente, nesse retrato do momento, derrotaria
o ex-ministro Ciro Gomes, 50 contra 27. Eu acho que esse aqui é o cenário mais lógico de ser revertido. Por quê? Por uma questão que me parece óbvia. Num eventual segundo turno entre os dois, o Ciro teria, obviamente, os votos dele, ele teria os votos dos antipetistas, que hoje até falam que não votariam no Ciro. Mas quando realmente chegar um momento em que eles pensarem que o voto nulo deles pode ajudar a eleger Lula, certamente eles vão optar por votar em Ciro Gomes. Então o Ciro teria voto dele, voto antipetista, votos de antipetistas da esquerda, que são de esquerda, mas que não votam no Lula e também às vezes não votam no Ciro. E o Ciro teria votos, eu acho, de eleitores que votaram no Lula no primeiro turno por conta do antibolsonarismo. Se o antibolsonarismo não existir no segundo turno, estando lá Ciro Gomes, esse eleitor que votou no Lula no primeiro turno, só por ele ser o candidato mais forte para derrotar Bolsonaro, ele fica aliviado, ele fica livre agora para fazer uma escolha com mais calma. Então eu acho que o Ciro sim derrotaria Lula num eventual segundo turno. E um outro dado muito importante aqui é o potencial de voto. O que é isso, William? É aquele eleitor que fala que votaria com certeza num candidato e que poderia votar nele também. Isso é importante para a gente ver qual é a capacidade de um ou outro candidato, enfim, de herdar votos, de fazer algum tipo de virada. E Lula lidera no potencial de voto com 54 pontos. Ciro Gomes aparece em segundo com 49. Alguém já estranha e fala, ele passou de 100. Sim, porque cada candidato pode chegar a 100. Se alguém conseguir algum dia ter, por exemplo, 80% de voto com certeza e 20% poderia votar sem nenhuma rejeição, que obviamente não acontece, ele teria 100. Então, por isso que vai dar aqui mais de 100 na somatória deles. Em terceiro lugar, Sérgio Moro com 45. Em quarto lugar, Bolsonaro. Bolsonaro, até esse momento, é o candidato marcado para perder. O antibolsonarismo é a principal força política nesse momento. Ele aparece em quarto com 34%. Dória aparece em quinto também com 34%. Mandetta vem depois com 26%. Depois vem Eduardo Leite com 26%, Pacheco com 15% e Felipe Dávila 8%. É bom destacar que quanto menos conhecido é o candidato, menor também é o seu potencial de voto, que explica esses números muito ruins aqui em relação a Felipe Dávila e Pacheco. O que não quer dizer também que se eles forem conhecidos, isso pode aumentar. Até porque eu vou trazer aqui agora o número de rejeição que mostram que eles já são muito rejeitados, mesmo não sendo tão conhecidos. Rejeição é aquilo, quando um eleitor diz que não votaria de jeito nenhum num ou noutro candidato. Bolsonaro lidera a rejeição, que é normal, com 62%. Muito difícil Bolsonaro reverter isso aqui. E um candidato com esse percentual, é muito difícil ele se reeleger, porque ele está sentado na cadeira de presidente da República. João Dória, governador de São Paulo, aparece com uma rejeição de 53% em segundo lugar. Sérgio Moro aparece em terceiro com 50%. Mandetta também tem 50%. Pacheco logo atrás com 45%. Quando eu falei que às vezes não é tão conhecido, e já traz uma rejeição alta. Presidente do Senado acaba sendo criticado aqui e ali, muito rejeitado também. Lula aparece aqui com 45%. E atrás, dentre os candidatos mais competitivos, Ciro Gomes é o menos rejeitado. Tem 43% do eleitorado que diz não votar de jeito nenhum em Ciro Gomes. Felipe Dávila vem depois com 39% e Leite vem depois em último com 38%, mas 33% diz não saber quem é Eduardo Leite, o que mostra que ele pode crescer no potencial de voto, como pode crescer também na sua rejeição. E avaliando rapidamente os principais nomes, Lula aqui mostra uma estagnação acima dos 40%, o que é bom para ele, já que outros institutos mostravam Lula na casa ali dos 35%. Ele lidera em potencial de votos, e em relação à rejeição dos candidatos competitivos, só Ciro Gomes tem uma rejeição menor do que o Lula, o que também é bom para ele nessa altura do campeonato. Bolsonaro tem números ruins demais, assim, repito, para quem é presidente, que tentará uma reeleição, realmente a situação dele é catastrófica. Vamos pegar aqui alguns números. Avaliação do governo, 54% dos entrevistados avaliaram como ruim ou péssimo esse governo, 25% bom ou ótimo e 20% de irregular. A aprovação do governo, então, vamos ver como está aqui, 63% desaprova. É praticamente o mesmo número de gente que diz não votar de jeito nenhum em Bolsonaro. E 31% aprova o seu governo, o que também chega perto ali do potencial de voto de Bolsonaro. Condução na pandemia, 55% acha que a condução dele foi ruim ou péssima, 23% ótima ou boa,
E a gente sabe que o principal fator para quem é presidente e tentará uma reeleição é como está a economia, como que o eleitor sente isso no bolso. E quando perguntado se a economia vai no caminho certo ou errado, 69% responderam que vai no caminho errado. Um número que aumentou em relação ao mês passado, que era 67%. Nós temos aqui o recorde, né? Desde que a pesquisa começou, esse aqui é o maior número nesse sentido. Isso aqui é péssimo. 22% acham que a economia está no caminho certo. Uma redução de 2 pontos em relação ao mês passado. Eu fico pensando em que país esse povo vive, né? E a consequência disso é o que nós vimos. Rejeição altíssima e um potencial de voto muito baixo. Sérgio Moro, eu acho até natural esse crescimento nesse momento. Eu já tinha dito aqui em outros vídeos, por conta da exposição excessiva que ele teve. Vários ex-bolsonaristas, como o general Santos Cruz, agora o Mandetta, estão aí de certa forma empolgados com a sua candidatura. Enfim, alguns grupos como o MBL agora estão animados com o Sérgio Moro. Então eles estão insistindo nesse nome e eu acho até que o crescimento foi pouco. Digo em relação à exposição e à grande ajuda que a grande mídia está dando para ele. Agora, é necessário observar se ele vai continuar crescendo e qual que vai ser o teto de Sérgio Moro. E se ele bate no teto e começa a cair. Porque ele vai começar a ser criticado como já começou. E ele dá motivos para isso. É um juiz considerado suspeito e incompetente. Não por mim, mas pelo STF. Ou seja, o judiciário considerou um juiz suspeito e incompetente. Além do mais, é um total despreparado para apresentar soluções para os problemas do país. É um candidato de uma pauta só, ele tenta fugir dela, mas não consegue. Corrupção, corrupção, corrupção. Ah, tem que combater corrupção? É claro que tem. Mas todo presidente que é eleito baseado nisso desastrou o país. Jânio Quadros, pesquisem aí. Fernando Collor de Mello e Jair Bolsonaro. Falando em Bolsonaro, não adianta o Moro querer fugir. Ele vai ter a sua imagem vinculada sim ao atual presidente. A sua esposa, a cônjuge Rosângela Moro, disse, né? Eu vejo Sérgio Moro e Bolsonaro uma coisa só. Pois é, isso vai ser explorado o ano que vem e vai prejudicar o crescimento dele, acredito. Como prejudicou o crescimento de Ciro Gomes em 2018, que tinha sua imagem muito vinculada ao PT. Agora o Ciro conseguiu já mostrar para o povo, olha, não sou petista, não sou lulista. Então, Sérgio Moro eu acho que não terá tempo suficiente para fazer isso. Bom, e Moro com 11% não deve desesperar ninguém. Ele já teve 18% em abril de 2020, quando Bolsonaro tinha 20 pontos, Lula tinha 19%, estava ainda considerado inelegível. Sérgio Moro então tinha 18%, aqui tudo embolado esses três. Sabe quem que vinha em quarto? Mandetta, com 10 pontos. Mandetta que em março de 2020 tinha 14 pontos, agora ele aparece com 1. Em quinto lugar vinha Ciro Gomes com 9, percentual que ele mantém, que ele resiste até o momento. Huck aparecia com 7, desistiu. Amoedo aparecia com 4, desistiu. João Dória aparecia com 3. Pra gente ver que tem muita coisa que pode acontecer, meus amigos. E Moro tem uma rejeição altíssima, só é melhor do que a de Bolsonaro e a de João Dória. Nesse caso aqui não são boas companhias e eu acho que ela vai piorar por conta do telhado de vidro que ele tem e que receberá pedradas, obviamente. E sobre Ciro Gomes, ele está aqui estagnado, o que não é o melhor dos mundos, mas tem demonstrado resistência, o que em alguns momentos da campanha, como esse, é importante. Mostra que ele tem um eleitor fiel, que mesmo que daqui a pouco o Ciro oscile um pouquinho para baixo, o que também faz parte, pode acontecer, mostra que tem uma base forte que inclusive impede outros candidatos de crescerem. Bom, e ficar estagnado é claro que não é o suficiente, ninguém ganha a eleição com 9%, 10, 11%, como ele tem apresentado. Mas o Ciro Gomes, apesar da chegada do Sérgio Moro, com todo esse apoio da grande mídia e com toda a forçação para tornar o Ciro invisível dessa mesma grande mídia, o Ciro tem resistido. Em alguns institutos, como Exame Ideia, Poder Data, o Ciro está em terceiro e Sérgio Moro em quarto. Então os dois brigam aqui neste momento, nesse bloco, abaixo da polarização entre Lula e Bolsonaro, e os dois bem distantes desse bloco que vem atrás ali com Mandetta, Dória, Leite, enfim. E em relação a outros números que a pesquisa traz, aí o Ciro sim, tem alguns fatores para comemorar nesse momento e que podem mostrar que há espaço para que ele cresça no futuro. Como eu destaquei aqui, entre os candidatos competitivos é a menor rejeição, menor até do que candidatos menos conhecidos que ele, como Pacheco, Mandetta. No potencial de votos, o Ciro está em segundo, atrás apenas de Lula. Isso é fundamental,
porque indica que o Ciro pode virar votos numa maior proporção que os outros. E há algumas perguntas importantes demais que foram feitas aqui sobre o desejo do eleitor, se ele quer que continue ou se ele quer que mude a forma como o país está sendo administrado. 14% disseram que querem continuidade. Se querem continuidade, então podem votar no Bolsonaro, no Sérgio Moro ou no João Dória. Que esses dois aqui fazem críticas aqui e ali, mas no fundo, é um bolsonarismo sem Bolsonaro. 26% dos entrevistados responderam então que é que muda um pouco. Então aqui nesse caso, Lula se encaixa bem. Sim, porque Lula no governo adotou o mesmo modelo de governança. Ricardo Barros, hoje líder do governo Bolsonaro, era vice-líder do Lula, vice da Dilma, ministro do Temer. E modelo econômico foi o mesmo. Com Lula, verdade seja dita, teve uma maior preocupação social, mas é a mesmíssima coisa de tripé macroeconômico. E 56% dos entrevistados responderam que querem uma mudança total. Aqui é Ciro Gomes. Só ele e só ele mesmo está propondo mudar modelo econômico e modelo de governança. E não é agora por uma questão de oportunismo. Ciro Gomes tem defendido isso há muito e muito tempo. E quando foi perguntado sobre o principal apelo da sociedade, quando você agrupa as áreas vinculadas à pauta econômica, como inflação, desemprego, fome, miséria e salário, 40% dos entrevistados colocam assuntos relacionados à pauta econômica, que é o ponto alto do projeto do Ciro, do livro que ele escreveu, do que ele tem defendido, que é o que ele pretende fazer se for eleito, como fazer e o principal, talvez, de onde vai vir o dinheiro. Porque proposta todo mundo tem. Só que a gente tem que começar a perguntar para quem a gente gosta, admira por algum motivo. Peraí, você está propondo algo, mas de onde vem o dinheiro? Porque se não explicar, é pura conversa fiada. E Ciro Gomes explica muito bem nas suas entrevistas, palestras e também, repito, no seu livro. E outro ponto importante aqui que também pode beneficiar o Ciro. 30% dos entrevistados têm como preocupação principal a educação. O Ceará é referência, em especial a cidade que o Ciro viveu boa parte do seu tempo, que é Sobral. Bom, e depois vem saúde, 17%, e corrupção, com 5%. Que é a pauta que Sérgio Moro abraça. Depois vem violência, 4%, e meio ambiente, 2%. É claro que o Ciro tem um grande desafio, que é fazer com que o eleitor entenda e saiba que ele, Ciro Gomes, tem a proposta para aquilo que o eleitor está precisando. Então é um desafio que não é fácil, até porque a grande mídia, insisto, não vai ajudar, mas quando a campanha começa, aí a grande mídia, querendo ou não, o Ciro vai ter tempo de televisão, vai ter debate, vai ser entrevistado. O Ciro, desde já, conta com uma militância muito aguerrida que tem replicado as suas ideias nas redes sociais. O Ciro, claro, vai viajar mais no Brasil, participar de podcasts. Então há que se pensar, claro, em estratégias para que o eleitor saiba que o Ciro Gomes tem o que ele precisa. Demais candidatos, eu acho a situação muito difícil. A direita liberal já tentou vários nomes, como Huck, Amoedo, Dória, Leite e Mandetta ainda estão aí, mas com muita dificuldade, não foram para frente. Se o Moro desistir, se ele não emplacar e tentar algo mais seguro, como o Senado, pelo estado do Paraná ou pelo estado de São Paulo, que é o que muita gente diz que vai acontecer, como que esse eleitor vai ficar? Acredito que por mais que ele aponte outro candidato para ser o herdeiro do seu apoio, Ciro Gomes pode herdar aqui uma parcela dos que hoje estão com Sérgio Moro. E, meus amigos, tem muita coisa para acontecer, muita água para passar debaixo dessa ponte. E eu digo isso não é nem por causa de torcida pessoal, não. Basta olhar para a história. Vejam como estava o cenário em 2017, ou seja, um ano antes das eleições em 2018. Vejam como estava em 2013, em 2009. Estou tratando aqui sempre um ano antes, para a gente não cair nessa loucura de que é necessário agora sair querendo falar que eu vou com esse ou com aquele, porque eu não quero o outro. Nós temos muito tempo para avaliar propostas, ideias e para insistir na sociedade, fora das redes sociais, de que o Brasil não pode continuar nessa situação, e eu estou entre esses 56% que quer uma mudança radical. Nós estamos indo para o fundo do poço de vez, ou já estamos lá, estamos apenas cavando cada vez mais fundo. E é necessário realmente um projeto que entre e mude isso que está aí, porque, sinceramente, olha, ou a gente faz isso, ou não sei o que vai ser do Brasil nos próximos 4, 8 anos. E nós temos muito tempo para mudar essa realidade aqui. Vamos insistir nisso, vamos insistir em bons projetos, boas ideias, porque o Brasil tem jeito. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.